Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula dos incríveis benefícios do sono para o cérebro. Aqui eu estou fazendo uma série de benefícios do sono para o cérebro, o nosso grande órgão do corpo humano, nosso grande responsável por ser quem a gente é hoje, em toda essa evolução, e muito do que ele é devido do sono ter um grande impacto, uma grande influência nas capacidades de aprendizado e memorização do cérebro, tá? Então, vamos para a aula 2, então. Eu vou transmitir minha tela com vocês. Vamos começar falando para quem é essa aula. Essa aula, como sempre, é para quem quer dominar o sono, é para quem busca atingir um equilíbrio entre o sono e as demais áreas da vida. Não adianta tu estar muito bem em várias áreas, só que tu deixar de dormir, tu vai estar perdendo benefícios muito importantes que o sono tem para o teu cérebro, principalmente, e para o teu corpo em geral. E também essa aula é para quem quer melhorar a capacidade cerebral, especialmente os estudantes, as pessoas que utilizam muito o cérebro no seu dia, que aprendem muita coisa, que tomam muitas decisões. Então, para todas essas pessoas que trabalham muito com o cérebro, essa aula é muito recomendada para a gente tentar equilibrar a capacidade de dormir, o nosso tempo de dormir, o nosso tempo de descanso com o nosso tempo atuando nos nossos estudos, né, no nosso tempo de vigília. Então, como sempre, referências, o nosso grande livro do Matthew Walker, né? Eu costumo falar pro pessoal, não leiam livros, estudem livros. Por que estudar livros, né, pessoal? Esse grande livro desse grande autor aqui, esse cara aqui, esse é o Matthew Walker. Ele tem várias e várias palestras no YouTube, ele tem muita coisa documentada, muitos conteúdos de qualidade. Ele é um cientista do sono, ele estuda mais de 20 anos, há muitos e muitos anos ele foi professor de Harvard, então ele tem muito conhecimento técnico, científico, e ele escreveu um livro em 2017 que apresenta vários argumentos dele e vários experimentos que ele fez. Inclusive nesse vídeo a gente vai ver vários experimentos que ele fez. Então estudem os livros. Esse é um grande livro, uma grande fonte do canal, que eu vou seguir ainda citando esse livro como fonte, porque eu aprendi muita coisa com esse livro e com o Matthew Walker, tá? Além de outras palestras, outros vídeos, outros cientistas, outros doutores de sono que também influenciam muito o canal aqui. O que você vai aprender nessa aula? Eu dividi esses conteúdos dos benefícios do sono para o cérebro em 4 aulas, tá? Na aula passada eu falei que seriam 3 aulas, mas eu resolvi mudar, eu resolvi quebrar em 4 aulas, porque essas aulas 2 e 3 aqui estavam ficando muito grandes, no caso esse vídeo vai ficar muito grande, eu quebrei em 2, tá? Na primeira aula a gente viu um pouco de teoria sobre o sono, né? A gente viu por que o sono é importante antes do aprendizado. Basicamente lá a gente aprende as coisas que memoriza no nosso hipocampo, a gente grava no nosso hipocampo, que é o nosso compartimento de memórias de curto prazo. Ele tem um prazo de validade, ele tem um espaço restrito, que é bem menor do que o espaço de memórias do longo prazo. Então, quando a gente dorme, a gente libera as informações do hipocampo para a gente aprender mais coisas, para a gente aprender com mais facilidade. Por isso que é importante a gente dormir antes do aprendizado. E também a gente viu dicas para estudantes melhorarem a capacidade de aprendizado e memorização, basicamente melhorando o seu sono, tá? A aula 1 tá lá disponível, vou deixar no card, vou deixar aqui embaixo na descrição. Essa é a aula 2, a gente vai ver por que o sono é importante depois do aprendizado. A gente vai ver se existe uma correlação entre aprender e memorizar com o sono, né? A gente vai ver alguns experimentos científicos que já fizeram vários e já chegaram em várias conclusões muito interessantes. Então a gente vai ver essas conclusões sobre a incrível correlação entre o sono e a capacidade de aprender. Na aula 3, que vai ser a próxima aula, a gente vai ver o sono definindo as memórias relevantes. Será que o sono tem a capacidade de definir o que a gente vai gravar, o que a gente não vai gravar ao longo da nossa vida, né? As memórias, tem como a gente burlar isso, tem como a gente selecionar quais as memórias que são relevantes, e o sono, ele apaga as memórias que não são relevantes?
Então a gente vai ver como isso funciona e a gente vai ver também as ferramentas da ciência atuando no sono. É uma aula que seria muito grande, então eu dividi em duas, né? E na aula 4, na última aula dessa série, a gente vai ver os benefícios do sono para outros tipos de memórias cerebrais. Então, por exemplo, a gente vai ver se uma pessoa que está aprendendo a tocar piano e ela toca piano todos os dias, meia hora por dia, será que o sono tem impacto, né, nessa melhoria de capacidade de memória cognitiva, digamos assim, as pessoas memorizando as sequências das teclas, o sono influencia nisso ou não influencia? Então a gente vai ver isso, e é bem interessante, e também a gente vai ver os impactos do sono em atletas e na performance física. A gente vai ver dados de atletas olímpicos e quanto de sono eles dormem, quanto de sono eles utilizam na noite. A gente vai ver essa correlação, se existe uma correlação, também como é que funciona essa parte nos atletas, tá? Então, basicamente, a aula é isso, vamos começar, vamos falar do sono na noite posterior ao aprendizado. Então, o sono funciona também, basicamente, como um botão salvar. Ele vai consolidar o que foi aprendido e é uma operação que protege as novas informações. Então, não adianta a gente dormir para liberar somente o hipocampo, sendo que depois, para onde que vai essas memórias de curto prazo que a gente aprendeu? Quando a gente dorme, elas vão para uma memória de longo prazo, para um outro compartimento, que é o córtex, que é uma região muito maior, é como se fosse o hipocampo suporta memória de curto prazo, é um pendrive, e o córtex é um HD inteiro recebendo as informações que vão ser úteis para a gente gravar. Então, o sono é esse botão salvar, né? Os primeiros registros do sono como uma fonte de salvar as memórias foram lá no século I, né? Pelo Romano Quintiliano. Ele foi um professor da Roma antiga e ele viveu ali entre 35 e 100 depois de Cristo, e ele fez os primeiros registros desses benefícios do sono. Então, não havia explicação, somente registros documentados. Ele falava que os benefícios do sono para o fortalecimento da memória eram evidentes, né, nele e nas pessoas que ele avaliava. Então, ele escreveu alguns livros, ele foi influenciando algumas pessoas de lá e ele já conhecia aqueles benefícios. Então, o primeiro experimento que surgiu para tentar comprovar isso cientificamente, que o sono é sim importante para o aprendizado, para consolidar as memórias de longo prazo, foi em 1924, onde 2 pesquisadores fizeram um experimento. Eles pegaram 2 grupos. O primeiro grupo, os 2 grupos aprenderam uma lista de fatos verbais. Então, eles pegaram uma lista de fatos e aprenderam aquilo, e eles gravaram aquilo. O primeiro grupo dorme e o outro grupo fica acordado. E qual era o que aconteceu aqui? Ao longo de 8 horas ocorreu o monitoramento da velocidade de esquecimento. Então, os 2 grupos, um deles dormia, um deles ficava acordado. Qual que se sairia melhor, né? Então, a hipótese aqui, o que é melhor para salvar a memória? O sono ou a vigília? É o sono ou é ficar acordado? O que o cérebro grava mais? Então, o resultado foi bem evidente. Ele teve vantagem para o grupo que dormiu. O grupo que dormiu lembrou de mais fatos. Então, o grupo dormindo é como se tivesse recebido uma imunidade contra o esquecimento, e o grupo acordado é como se fosse um perigo para as memórias adquiridas. Então, quanto mais a gente fica acordado, mais a gente vai esquecendo as coisas. Quanto mais a gente dorme, mais a gente salva as memórias. Então, diversas réplicas desse mesmo estudo já foram feitas desde 1924. A ciência evoluiu muito desde lá, e os resultados giram entre 20 a 40% de vantagem para o sono, para a retenção de memórias. Então, a gente pode ver aqui que o sono ganha de lavada de ficar acordado. Então, se tu quer gravar alguma coisa, tu tem que dormir depois que tu estudou aquilo, e não somente antes, né? Então, esse foi o primeiro experimento, além de alguns outros experimentos aqui, como a gente citou, né? Então, descoberta do sono REM ocorreu em 1950, isso revolucionou a ciência, a gente já falou sobre isso no canal.
E aí a pergunta começou a ser como que isso ocorre, por que que, por que que se o sono beneficia ou não as memórias de longo prazo. A ciência já tinha comprovado que sim, que beneficia, e agora a ciência começou a perguntar como que ocorre, qual a fase do sono específica que vai ajudar isso a acontecer. Então, quais estágios do sono são mais importantes nesse sentido, nessa consolidação de memórias de longo prazo. Então vamos fazer uma revisão rápida aqui de ciclos de sono. São ciclos de 90 minutos, a gente já falou bastante sobre isso, todas as aulas quase a gente fala sobre ciclos de sono, é um conhecimento básico que tu tem que ter. Se tu não sabe o que é ciclo de sono, eu vou deixar algumas aulas aqui embaixo para tu se aprofundar lá, para tu entender o que são ciclos de sono, mas são ciclos de 90 minutos de duração, em que a gente passa por fases de sono nesses 90 minutos, depois de 90 minutos a tendência é a gente repetir as mesmas fases para completar outro ciclo de sono. Então, esses estágios são 5 estágios e eles são 4 estágios que são no NREM e um estágio no REM. Então, o NREM é o nosso sono mais controlado, ele vai ser o sono que vai desde o sono leve até o sono profundo. A gente vai desacelerar o nosso corpo, a gente vai reduzir a temperatura corporal, e quando a gente entra no sono REM, é aquele sono que o nosso cérebro se comporta como se a gente tivesse acordado, só que o nosso corpo fica totalmente imóvel, como se a gente fosse uma estátua, e é lá que a gente sonha e a gente fica parado. Então a gente vai descansando nessa fase do REM também. Então, o sono NREM, lembrando que ele prevalece no início da nossa noite. Então, nas primeiras 4 horas de noite, se a gente dormir 8 horas, as primeiras 4 horas de noite a gente recebe mais sono NREM, ele vai ser maior, com maior quantidade, maior duração, então é como se fosse lá das 10 da noite até as 2 da manhã. E o sono REM prevalece no fim da nossa noite de sono, ou lá no início da nossa manhã. Então, se a gente dormir das 10 às 6, seria das 2 da manhã até as 6 da manhã. Então, no início NREM, no final REM. Então, isso não é uma regra muito bem definida articuladamente, só que isso, se a gente for olhar uma polissonografia de uma pessoa, a gente vai ver que tem mais NREM no início e mais REM no final. Então, foi feito um experimento, né, para ver quais os estágios do sono são mais importantes nesse sentido de gravar, de consolidar as memórias, se é o REM ou se é o NREM e quais fases do NREM. Então, os cientistas pegaram 2 grupos, eles aprenderam uma lista de fatos. Isso passou a ser muito comum no experimento, né, colocar as pessoas aprenderem coisas, dormir ou ficar acordado e olhar os gráficos de polissonografia e ver o que está acontecendo nelas e testar quais os grupos que se lembram mais, para tentar fazer correlações. Então, aqui não foi diferente. 2 grupos aprenderam uma lista de fatos. O primeiro grupo dorme nas 4 primeiras horas da metade da noite, né, onde o NREM está maior do que o REM. E o segundo grupo dorme 4 horas na segunda metade da noite, onde o REM está maior do que o NREM. E o que eles estavam testando, como a gente pode perceber já, né, qual deles leva vantagem na consolidação da memória? É o grupo que dormiu com o NREM tendo maior quantidade na noite, ou é o grupo que dormiu com o REM tendo maior quantidade na noite? E o resultado foi, claro, o NREM leva o NREM profundo leva vantagem. É o NREM na fase profunda que leva vantagem na consolidação da memória. Então, isso é válido para memória baseada em fatos, do tipo livro-texto. Por exemplo, essas memórias que tu tá gravando na tua cabeça quando tu assiste essa aula, quando tu lê um livro, quando tu escuta um podcast, quando tu lê fatos, quando tu grava memórias. Essas são as memórias do tipo livro-texto. As outras memórias, por exemplo, memória motora, memória muscular, tu tá aprendendo a tocar piano, a gente vai ver isso na aula 4, né? São memórias diferentes e elas funcionam um pouco diferente. Então, esse resultado foi válido para essas memórias. Então, a gente já descobriu que o NREM profundo é o grande responsável
por ter essa consolidação da memória. Então, no início dos anos 2000, ocorreu um experimento similar ao anterior. Foi uma abordagem diferente, mas conclusões iguais. Então, o experimento pegou 2 grupos, decoraram uma lista de fatos, todos dormem 8 horas e o teste era o seguinte: a correlação do sono NREM com a consolidação da memória, a gente viu no experimento anterior que sim, né? E em qual nível essa correlação existe? Então, eles estavam testando ali qual é a correlação do NREM com a consolidação da memória, e o resultado disso foi que há forte correlação. Quanto mais NREM profundo, mais informação era lembrada. Então, eles pegaram todos os participantes ali, eles foram dormindo e foram avaliando o NREM profundo de cada participante e foram vendo como que o participante se sairia no teste de memorização. Então, no final, eles tiveram a capacidade de prever estatisticamente quantos fatos o participante lembraria de acordo com a sua capacidade, com a sua quantidade de NREM profundo na noite anterior. Então, o participante que teve 2 horas de NREM profundo lembraria X. O participante que teve 3 horas de NREM profundo lembraria mais do que X. O participante que teve 4 horas de NREM profundo lembraria mais, e assim por diante. Eles conseguiam prever, de acordo com o NREM, de acordo com a quantidade de NREM da noite anterior, quanto que o participante ia lembrar nesse teste. Então, depois disso, eles fizeram um teste de imageamento por ressonância. O que é isso, né? É aquele teste que a pessoa vai exercitando o cérebro e o cientista fica lá olhando qual é a região do cérebro que está sendo exercitada. Então, de onde os participantes resgatam as memórias? Então, antes de dormir, os participantes resgatavam do hipocampo, que são as memórias de curto prazo, que é o pendrivezinho, o hipocampo, a região pequena que acumula as memórias de curto prazo, e depois de dormir, incrivelmente, eles resgatavam do córtex. Então, as memórias já tinham caminhado, já tinham sido transferidas ao córtex, e depois de dormir, eles estavam resgatando as memórias do córtex, que são as memórias de longo prazo. Então, teve bastante conclusões aqui interessantes com esse experimento. Vamos então encaminhando para o final da aula nas conclusões gerais de tudo isso. O que a gente pode concluir com todos esses experimentos? O sono, depois do aprendizado, é uma consolidação das memórias adquiridas. Então, se tu não dormir, tu vai ter dificuldade para consolidar isso, tu não vai ter essa mensagem, essa memorização adquirida no longo prazo. Então, a fase do sono mais importante para isso é o NREM profundo, a qual existem ondas grandes e lentas, né? Então, o NREM começa lá mais rápido, o nosso corpo vai baixando a temperatura, vai baixando os batimentos cardíacos, vai baixando a pressão sanguínea, a gente vai entrando em sono profundo, sono mais profundo, até que a gente entra no NREM profundo, em que o gráfico de polissonografia são ondas lentas, e essa fase do sono que ocorre essa transferência de memórias, especialmente com os fusos de sono, né? Como a gente viu na aula passada, vamos relembrar aqui, são rajadas de ondas elétricas curtas e poderosas. Então, quando o cientista está olhando para o gráfico de polissonografia, ele vê as ondas lentas do sono NREM profundo e vai lá e existe um gráfico, existem rajadas de ondas curtas e poderosas no meio desse gráfico de ondas lentas. Aqueles lá são os fusos de sono, eles ocorrem no sono NREM, são esses impulsos elétricos que levam informações do hipocampo ao córtex, né? Então é como se eles tivessem transferido, pegam a informação da região do hipocampo, levam para o córtex. Então eles fazem uma rajada de informação levada, né? Então eles levam a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, e eles têm ali, ao mesmo tempo, o reabastecimento da capacidade ao aprendizado, e ao mesmo tempo a consolidação da memória de longo prazo. Então, quanto mais fusos de sono, mais restauração no aprendizado e na memória. Então, como aumentar os fusos de sono em uma noite, né? Relembrando
a resposta é dormindo mais tempo, tendo mais NREM profundo, aumentando a qualidade do teu sono também, tu chega em mais NREM profundo. E aqui uma pergunta nova, né? Será que a ciência não conseguiria criar algo para nos ajudar nesse sentido? Será que não existem formas de burlar isso, de aumentar os fusos de sono, aumentar a duração deles, né? Aumentar a quantidade de fusos de sono? E a gente vai ver isso na aula 4 dessa série, aliás, na aula 3 dessa série, na próxima aula, os impactos que a ciência vem adquirindo no sono, na nossa capacidade de melhorar o sono. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir também. Então, além disso, a quantidade de fusos de sono é especialmente alta no início da manhã, como a gente viu. Então, para ti que é um estudante, para ti que é uma pessoa que utiliza muito o cérebro, o bom seria tu dormir ali no início da manhã, especialmente para tu ter esses benefícios dos fusos de sono e ter essas transferências de memórias para tu acordar muito bem, muito disposto cerebralmente, para tu aprender mais coisas no próximo dia. Então, qual é a fase de sono mais importante para isso? É o NREM profundo. Ali existe esse serviço de mensageiro, que são os fusos de sono, e eles transmitem os pacotes de memória de curto para longo prazo do hipocampo para o córtex, como a gente já viu. Então, ao mesmo tempo que liberamos espaço para aprender mais, a gente consegue reter o nosso aprendizado. Então, a gente libera espaço no hipocampo e a gente retém as memórias no córtex. Portanto, a gente percebe que é bom tanto a gente dormir antes do aprendizado, para a gente liberar espaço para aprender, quanto depois do aprendizado, para a gente consolidar as memórias adquiridas. Então, também aqui, a soneca de apenas 20 minutos também trazem vantagens, como a gente viu lá na aula Soneca, Artifício Poderoso. Vou deixar o link aqui embaixo para tu revisar essa aula. E as sonecas são muito importantes e também trazem esses benefícios de memorização e de aprendizado. A gente viu também que há forte correlação entre o sono NREM e a memória. Quanto menos sono NREM, menos memória. Isso é diretamente proporcional. Na infância, a gente tem mais sono, a gente tem mais NREM, consequentemente, e a gente está numa fase de muito mais aprendizado e retenção de memória, tanto por ser uma criança que ainda está aprendendo muita coisa nova, quanto por estar dormindo mais. Então, a gente consegue aprender muito mais, né? E na velhice, a gente acaba tendo menos sono, consequentemente menos NREM, e a gente está numa fase de menos aprendizado e menos retenção de memória. Isso não é por acaso, isso é por causa do sono NREM, entre outros fatores, e existe essa correlação forte, né? Então, diversos estudos já foram realizados também para entender essa correlação entre o NREM e a memória. Estudos em humanos, conforme alguns que a gente mencionou aqui, em chimpanzés, em orangotangos, em gatos, em ratos, em insetos, e eu poderia seguir falando outros animais e outros estudos. Todos eles tiveram resultados que convergem para essa mesma correlação entre o NREM e a memória. Quanto mais NREM profundo, melhor a nossa memória, melhora a nossa capacidade de aprendizado, e isso é uma correlação que existe e vai continuar existindo. Então, outras conclusões: além de tudo isso, também é possível recuperar memórias perdidas que haviam sido adquiridas. Então, tu aprendeu uma coisa, tu esqueceu daquela coisa, quando tu dorme, tu consegue resgatar aquilo, né? É como se fosse uma restauração de arquivos corrompidos, e aí é quando tu fala, ah sim, agora eu me lembro, agora eu me lembrei disso. De repente, depois de uma boa noite de sono que tu teve, tu se lembrou, tu resgatou aquelas memórias adquiridas, e aí tu foi lá e revisou alguma coisa. Quando tu dorme nesse meio tempo, tu consegue fazer isso, essa restauração desses arquivos. Então, existe também o impacto direto na prevenção e cura de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e como a demência, né? Então, quanto mais a gente dorme, mais a gente esquece das coisas que a gente não precisa esquecer, mais a gente lembra das coisas que a gente precisa lembrar, e mais a gente grava aquilo que a gente precisa, né? Então isso tem um impacto direto nessas doenças neurodegenerativas, e é mais direto do que tu pensa. A gente vai falar sobre isso em algumas outras aulas, mas esses são tópicos que o Matthew Walker adora comentar. Então o sono
ele tem grande impacto nessas doenças neurodegenerativas também. Então, para lembrar, precisamos esquecer de algumas coisas, né? O sono também faz isso, o sono também gera esse esquecimento de coisas que a gente não precisa lembrar, né? Isso a gente vai ver na próxima aula. E também há ferramentas que podemos utilizar para lembrar e para esquecer mais. Será que a gente consegue reter as nossas memórias de acordo com as memórias que a gente quer lembrar, de acordo com as memórias que a gente precisa lembrar? E será que a gente consegue esquecer coisas que a gente não quer, que a gente quer esquecer? Por exemplo, se existir um caso clínico de uma pessoa traumatizada, com algum trauma, com alguma memória forte que prejudica ela, será que a gente consegue atuar nisso para fazer a pessoa esquecer daquilo, para fazer a pessoa minimizar aquela memorização? E será que, por exemplo, uma pessoa que seja viciada em alguma coisa, em alguma droga, alguma coisa do tipo, será que a gente consegue atuar naquela memória para fazer a pessoa liberar aquele vício? Isso a gente vai ver na próxima aula, que vai acontecer no dia 26/2, que é a semana que vem, quarta-feira que vem. Então, como sempre, postando vídeos novos toda semana, e a próxima aula a gente vai falar sobre isso. Então, essas foram as conclusões gerais. Aqui, lembrando então, próxima aula, o sono definindo as memórias relevantes. Como é que o sono define as memórias relevantes? Será que ele consegue definir essas memórias ou não? Né? A gente vai discutir sobre isso, e também as ferramentas da ciência para definir o que é importante, para definir o que a gente vai lembrar, o que a gente vai esquecer. A ciência já vem atuando nisso, a ciência já vem pensando nisso, até parecem filmes de ficção científica, né? É uma aula bem curiosa e a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Então, tu quer saber mais? Se inscreve no canal, curte o vídeo se tu gostou, né? Dá o gostei no vídeo, dá o não gostei se tu não gostou, não tem problema nenhum. Também é um feedback. Se inscreve nas redes sociais, Facebook e Instagram. E também, como sempre, o nosso grupo no Telegram, existem conteúdos exclusivos lá. Eu mando áudios, eu falo sobre aulas e sobre pensamentos que eu tive sobre o sono para fazer a gente melhorar o nosso sono. E também, como sempre, vou mandar o PDF dessa aula, é um PDF completo, né, dessa e das outras aulas também, estão todos lá no Telegram, entra lá. Então, a aula hoje foi isso. Segue me acompanhando se tu gostou, e para saber mais, te inscreve no canal e até o próximo vídeo.